Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos estudando o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Nós estamos fortalecendo a comunhão com Deus em uma vida atarefada, da editora CPAD, e a quem escreveu foi a Joana Weaver. Nós estamos hoje no áudio 29, Dois tipos de corações. Observe as diferenças abaixo entre os corações de Maria e Judas. Que tipo de coração você tem? É um coração cheio de amor extraordinário ou de ganância? Marta veio despreocupada, Judas veio com uma agenda. Maria ouviu o que Jesus disse e correspondeu. Judas ouviu, mas não entendeu. Maria nada reteve, Judas nada abandonou. Em vez de se humilhar diante da extravagância de Maria, Judas criticou o que ela ofereceu. A sua ganância perverteu sua consciência. Se nos surpreendermos criticando as outras pessoas, devemos parar de examiná-las e começar a examinar a nós mesmos. O amor extraordinário ainda é compreendido dificilmente. Você não acha que está passando dos limites com essa coisa de Deus? Pode perguntar a um amigo. Por que passar tanto tempo orando, afinal, Deus conhece seu coração? Outro pode argumentar. Mas o amor verdadeiro sempre tem um custo para quem o possui. Por outro lado, a oferta continua sendo apenas uma contribuição filantrópica. Na melhor das hipóteses, gentil. Na pior, autossatisfação. À luz da total liberalidade de Maria, o amor parcial é de fato o mínimo que podemos fazer. Você ama Jesus do tamanho do mundo ou apenas quando é conveniente? O sacrifício extraordinário. Quando um canadense de 49 anos, executivo do ramo de mineração, entrou na floresta colombiana em outubro de 1998, esperava voltar com um de seus empregados. No entanto, ele não saiu de lá, pelo menos não de imediato. Por mais de 3 meses, Ed, um perfurador de 60 anos de idade que trabalhava na empresa de perfuração de Norbert, ficou em poder de um grupo rebelde conhecido como Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O sequestro foi e ainda é um grande negócio na Colômbia. Apenas no ano de 1998, mais de 21 mil pessoas foram levadas à força, embora a maioria sido solta através do pagamento de resgate. Essa era a esperança de Reinald, junto com uma escova de dentes, alguns livros e uma câmera. Segundo alguns boatos, ele encheu a mochila com $100 mil para pagar pela liberação de Ed, mas não havia garantias. A mulher de Reinald implorou para que ele não fosse. Certo que Ed tinha esposas e filhos, mas eles também tinham 2 crianças pequenas. No entanto, Reinald prometera a Ed, contratado por telefone, que o trabalho era seguro. Ele faria tudo o que fosse preciso para trazê-lo de volta para casa. Em 6 de outubro, os guerrilheiros pegaram o dinheiro do resgate, mas exigiram também uma troca. O executivo do ramo da mineração concordou. À tarde, em uma estrada deserta e cheia de obstáculos, Norbert encontrou seu empregado pela primeira vez. Você deve ser Ed, disse Reinald, apertando a mão do homem mais velho. Seu turno acabou, está na hora de você ir para casa. E assim ele trocou de lugar com Ed e se tornou cativo dos rebeldes. O mundo ficou chocado. Alguns chamaram Reinald de louco. Deixe que o governo e os profissionais especializados em reféns cuidem disso, diziam. Mas as negociações se arrastaram. Quando Reinald inesperadamente foi libertado vários meses depois, resumiu a experiência dizendo: eu só fiz o que tinha de fazer. Sacrifício extraordinário, Reinald arriscou a sua vida por causa do seu empregado, sem saber o que lhe aconteceria. Embora algumas pessoas próximas da situação tenham apresentado motivos menos altruístas, o gesto de Reinald continua sendo impressionante. Entretanto, Jesus entregou a sua vida sabendo perfeitamente que não sairia vivo. O negócio lhe custaria tudo, mas ainda assim, ele se entregou. E isso não é apenas impressionante, é revolucionário. Jesus deu a vida por mim e por você. Ele não tinha que fazê-lo. Poderia ter dito uma só palavra e 10 mil anjos viriam para socorrê-lo. Mas ele optou por não usar o seu poder. Humilhou-se e escolheu o caminho da morte sacrificial. E não havia um sinal sequer de egoísmo em seu sacrifício. Nenhum interesse próprio, nenhuma razão para obter vantagem. Por que ele fez isso? Ele fez por amor, um amor extraordinário, superabundante e transformador de vidas.
O amor superabundante. O apóstolo João escreve em 1 João 3,1: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que linda imagem, o amor superabundante de Deus, amor tão maravilhosamente extraordinário que, assim como um creme para as mãos, espessos e substancioso, deve ser espalhado em todas as direções, tanto amor que o simples e o habitual não são bastantes. Maria conhecia um pouco esse tipo de amor. Muitos cristãos que conheço também o sabem. Eles entregam a si mesmos e não parecem se cansar. A compaixão e o trabalho fluem de suas vidas. Sem dúvida, eles se cansam. Às vezes sentem-se tristes, mas não por muito tempo. De fato, parece que quanto mais eles dão, mais energia obtêm. Tento me aproximar de pessoas assim. Eu as observo e tento aprender. Como a irmã Anita consegue cuidar de todos os relatórios da igreja sem reclamar, como Ed e Jude parecem dividir quando as pessoas estão magoadas, adivinhar quando as pessoas estão magoadas, embora ninguém lhes diga uma palavra. Como a tia Gert continua oferecendo sua casa para as reuniões de estudo bíblico todas as semanas. O coração dela está fraco, o corpo torcido pela escoliose, mas ela ainda ama e oferece algo mais. Esses são apenas alguns dos meus heróis da fé. Se você observar, o encontrará em todos os lugares ao seu redor, de todos os tipos de aparência e tamanho, idade e sexo. Geralmente não chamam a atenção em uma multidão. Na maioria das vezes, seu trabalho compassivo não é notado ou visto. Eles sabem amar, não apenas por palavra, mas de verdade. Foi isso que distinguiu o amor de Maria naquele dia em Betânia. Ela não somente amava Jesus, mas tomou uma atitude em relação a isso. E o que ela fez e como fez apontam para o segredo de amar plenamente a Deus e as pessoas. Maria amou com inteireza de coração. Ela não me pediu nada em troca. Em lugar disso, através de um doce desprendimento, derramou tudo o que havia em seu interior, demonstrando assim o seu amor por Jesus, saltando para mergulhar no amor. Você já deteve em alguns momentos de sua vida perguntando-se o quanto poderia oferecer e que até agora não fez? Assim como Maria, você sente o chamado para o desprendimento total, mas uma entrega como essa assusta? Se já se sentiu assim, saiba que você não é a única. Penso que todas nós chegamos a um momento crucial em nosso relacionamento com Deus, quando nos deparamos com o dilema da entrega total ou parcial. Lembro-me do dia em que Deus me levou a essa situação. Por quase um mês, o Senhor tentou entrar em acordo com meu coração, pedindo que eu me entregasse a Ele. Dizia-me que era a hora da entrega. Eu quis obedecer, mas tive medo e eu disse... E se eu dissesse sim, o que isso significaria? Eu era uma adolescente com muitos planos e sonhos. Se eu me entregasse totalmente a Deus, Ele levaria todos os meus sonhos embora e me faria ir à África? Naquele momento, isso era o pior que eu poderia imaginar, ou quase. E se Ele me fizesse casar com um homem calvo, gordo, baixinho, com acne na testa e nos obrigasse a trabalhar entre os pigmeus para o resto das nossas vidas? Ora, isso poderia ser muito pior. Mas em vez de responder às minhas perguntas e de acalmar os meus temores, o Senhor me impressionava por uma decisão. Você vai se entregar completamente a mim? Perguntou o mestre. Sem negociações, sem outras opções, o desprendimento total era o que ele exigia e não menos do que isso. As operações dissonantes entre o meu espírito e minha carne finalmente entraram em conflito naquele verão no acampamento de jovens. Ainda me lembro da noite em que me rendi completamente. Foi como se eu estivesse em um trampolim de 30 metros de altura, com apenas a escuridão embaixo de mim. Pule, pude ouvir o Senhor dizer, pule e eu a pegarei. Mas eu não conseguia ver as mãos divinas. Pular significava mergulhar no absoluto desconhecido. Será que ele realmente me pegaria? Ou eu cairia em uma interminável queda, como acontece nos sonhos que frequentam ocasionalmente as minhas noites? Fiquei ali tremendo na escuridão, abraçando todas as minhas esperanças e sonhos. Percebi que não havia mais volta. Era tudo ou nada. Afastar-se dessa decisão significava afastar-se de Deus. E isso eu não poderia fazer e não faria. Então fechei os olhos, respirei fundo e me joguei para o obscuro desconhecido. Eu sou tua, Senhor, clamou meu coração. Tudo de mim. Nada ficou para trás. Esperava por uma queda interminável e continuei nessa expectativa. Mas em vez disso, senti braços fortes ao meu redor. Braços que construíram o universo. Braços que sustentaram o mundo. Braços tão suaves que embalaram as crianças. Braços tão fortes que carregaram todas as cargas que jamais suportaríamos. Eram os braços eternos de Jesus, segurando-me, abraçando-me, recebendo-me com sua propriedade.
como sua propriedade. Creio que sei um pouco como Maria deve ter se sentido naquele dia aos pés de Jesus. Enquanto segurava seu precioso unguento, ela devia estar tremendo por dentro, pois ninguém lhe dá nada sem que ela trabalhasse por isso. Ninguém oferece tudo sem querer. De alguma forma, reservar uma parte para si. Talvez Maria tenha lutado com a ideia da entrega, como eu fiz. Talvez ela tenha olhado fixamente o vaso de alabastro à noite. Eu posso? Será que eu devo? Farei isso? Até que finalmente ela disse, sim, Senhor, eu lhe darei tudo de mim. Assim como quebrou o vaso, Maria não parou para pensar no preço ou calcular a quantidade realmente necessária de unguento. Ela derramou tudo, absolutamente, exageradamente, até que seu tesouro desceu pelos pés de Jesus e molhou o chão. Depois, ela fez algo que acho desconcertante. Desamarrou os cabelos e lhes enxugou os pés de Jesus. Através de seu gesto, despojou-se de sua honra e praticamente ficou descoberta diante do Senhor, pois naquela cultura, nenhuma mulher respeitável mostrava os cabelos soltos em público. O cabelo de uma mulher era sua honra, sua identidade, seu sinal supremo de feminilidade, um presente íntimo destinado apenas ao seu marido. Mas para Maria, nada era tão extravagante para Jesus. Ela estava disposta a arriscar sua reputação como alguém que ama diante do seu amado. Ela se fez vulnerável e frágil e se expôs à rejeição ou repreensão. Mas nada disso aconteceu, somente a aprovação eterna e silenciosa de um noivo para com a noiva. Jesus observou Maria enxugar os seus pés e estou certa de que havia lágrimas em seus olhos. O amor extraordinário pode ser mal compreendido pelas outras pessoas, mas não por aquele a quem ela amava. Ela fez algo muito bonito por mim, disse Jesus diante da reprovação dos discípulos. Deixe-na, ela me pertence. Beijos puros. Jéssica e eu nos graduamos em um novo jogo, Boa Noite. Na hora de dormir, ela envolve beijos, múltiplos beijos, um na testa e um em cada sobrancelha, um no nariz e em cada bochecha, uma bicadinha de leve nos lábios e no queixo e depois, se conseguirmos aguentar, debaixo do queixo provocando cócegas. Com beijos sussurrados, estalados em cada ouvido e um grande abraço no final, fazemos nossas orações e depois dizemos boa noite. Não sei quanto a Jéssica, mas durmo melhor quando sei que sou amada a ponto de merecer tantos beijos. Demasiada, louca e exageradamente amada, coberta de beijos. Judas ofereceu a Jesus um único beijo. O beijo da traição. Com isso deve ter ferido o coração de Deus. Tanto tempo que estiveram juntos, tanto ensino, tanto amor e depois ser rejeitado desse jeito. Jesus sabia que isso aconteceria, é claro, mas assim mesmo pareceu surpreso com o sinal escolhido naquela noite de Getsêmani. Você é capaz de perceber a dor descrita de Lucas 22:48, quando Jesus pergunta, Judas, com um beijo tu trai o filho do homem? Diferentemente do gesto decepcionante e mesquinho de Judas, a atenção afetuosa que Maria dedicou generosamente aos pés do Salvador nada tinha a ver com manipulação ou controle. Quando Jesus predisse a sua morte, em vez de repreender o Mestre, como Pedro fez, ela preparou o caminho do Senhor. Além disso, em vez de cair em depressão, a contemplativa Maria deu espaço à soberana vontade de Deus quando ungiu o amante de sua alma para a sepultura. Disse Jesus em Marcos 14:9, em verdade vos digo que todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E a história ainda é contada hoje, a história de uma mulher que amou tanto, que renunciou a tudo, o doce perfume do sacrifício extraordinário de Maria se prolonga até hoje. Sentimos o aroma precioso do amor extraordinário subindo mais uma vez aos céus, sempre que os filhos de Deus dão tudo de si àquele que se entregou completamente. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu não pude conter as lágrimas no final desse áudio 29, porque eu creio que a adoração, o amor a Jesus é algo que toca o nosso espírito e nos conecta a Ele. Que você possa, nesse dia, derramar todo o seu unguento precioso, aquilo de mais precioso que você tem, aos pés de Jesus. Que o Senhor te abençoe.